E na página internacional, no Sudão, o exército realizou um ataque contra um avião de carga que pousava no aeroporto de Niala, capital de Darfur do Sul, mantido pelas forças de apoio rápido. A aeronave, alugada pelos Emirados Árabes Unidos, transportava 40 mercenários colombianos e equipamentos militares a bordo. O avião foi totalmente destruído. De acordo com as autoridades sudanesas, todos os ocupantes foram mortos. A televisão nacional transmitiu imagens do ataque e o presidente colombiano admitiu os fatos. Um ponto de virada na guerra no Sudão que revela o envolvimento de Abu Dhabi ao lado das RSF. Até agora, Abu Dhabi continua negando qualquer envolvimento no conflito sudanês. Nesta quinta-feira, 7 de agosto, uma autoridade dos Emirados negou as acusações de Khartoum de que havia abatido um avião que transportava 40 mercenários colombianos em Darfur Ocidental. No entanto, durante meses, relatórios de ONGs, investigações de especialistas da ONU, centros de pesquisa e declarações do exército sudanês apontaram para um envolvimento direto dos Emirados Árabes Unidos ao lado das forças de apoio rápido. Para levar armas e homens para o campo, os Emirados fretam aviões antigos por meio de empresas privadas africanas e contratam pilotos de diferentes nacionalidades. 2 deles, um sul-sudanês e um centro-africano, já foram mortos em ataques anteriores em Niala. Moçambique está em alerta perante o aumento de casos de Mpox. E com 31 casos confirmados e mais de 180 suspeitos, as autoridades reforçam a vigilância e apelam à serenidade da população. Em conferência de imprensa, o Ministério da Saúde garantiu que o país está preparado para lidar com a situação e vai receber vacinas no próximo mês. As autoridades moçambicanas lançaram um apelo à calma face ao surto de Mpox que afeta o país. Até ao dia 5 de agosto foram confirmados 31 casos em 3 províncias, 28 no Niassa, 2 em Manica e 1 na província de Maputo, sendo que 13 pessoas já recuperaram. Estão ainda sob investigação 185 casos suspeitos. O diretor nacional da Saúde Pública, Quinhas Fernandes, pediu à população para não ceder ao pânico e evitar a propagação de desinformação. Reforçou ainda o responsável que no ano 2022 tiveram um caso que foi controlado sem alarmismo e realçou que o importante não é estigmatizar os doentes, acrescentando que o aumento de casos suspeitos reflete a eficácia da vigilância sanitária. Para conter o avanço da doença, o governo anunciou o reforço da vigilância nas fronteiras com equipas especializadas no rastreio. O país também garantiu que todas as províncias estão preparadas para isolar e tratar possíveis infectados. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Mpissa, anunciou que Moçambique vai receber vacinas contra a Mpox a partir do próximo mês, a fim de reforçar a prevenção e a resposta em casos selecionados. Apesar do alerta, o governo garante que o país tem capacidade para testar, rastrear e tratar os casos, pedindo à população que se mantenha serena e informada por canais oficiais. Mais de 1,4 milhões de mulheres e raparigas em África podem perder o acesso a contraceptivos detidos pelos Estados Unidos e atualmente armazenados na Europa. É que, segundo informações, os Estados Unidos da América planeiam queimar 10 milhões de dólares em material armazenado na Europa. Os contraceptivos, avaliados em 10 milhões de dólares, estão atualmente num armazém na Bélgica, mas poderão ser distribuídos na sequência do encerramento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID,
conforme noticiado. Os planos para sua incineração em França, em conformidade com os planos do governo dos Estados Unidos da América, suscitaram a condenação generalizada das organizações da sociedade civil e dos políticos que apelam à preservação dos fornecimentos. A ONG Federação Internacional de Planificação Familiar tentou comprar o estoque ao governo dos Estados Unidos, mas a sua oferta foi rejeitada. Durante um briefing no final de julho, um porta-voz do Departamento dos Estados Unidos disse que os funcionários ainda não estão a determinar o caminho a seguir no que diz respeito às reservas belgas. Aproximadamente 77% do estoque, muitos com datas de validade entre 2027 e 2029, destinavam-se a ser utilizados em países africanos, incluindo a República Democrática do Congo, o Mali, o Quênia, a Tanzânia e a Zâmbia. Os produtos seriam distribuídos pela USAID, atualmente desmantelada. O governo português decidiu prolongar o alerta ao risco de incêndio florestal até 13 de agosto. A medida foi anunciada após entrar em vigor no domingo passado. Portugal encontra-se agora em alerta até o próximo dia 13, quarta-feira, devido às altas temperaturas e ao elevado risco de incêndio. Inicialmente, o governo declarou a situação de alerta para todo o território do continente entre domingo 3 a 7 de agosto, face ao agravamento das condições meteorológicas e ao risco muito elevado de incêndios rurais em grande parte do país. Decidimos renovar a situação de alerta até 13 de agosto, declarou a ministra Maria Lúcia Amaral, acrescentando que vigorará nos mesmos termos da declaração que entrou em vigor no passado fim de semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir no próximo fim de semana, mantendo-se elevadas até segunda-feira, com os termómetros a variar entre os 30 e 38 graus na maioria do território. Durante este período, são tomadas medidas excepcionais, como a proibição de queimadas, da utilização de fogo de artifício e outros artefatos pirotécnicos e de trabalhos com maquinaria nos espaços florestais em áreas rurais que representam um risco. Também é acionado um reforço de dispositivo operacional de combate aos incêndios rurais, com uma elevação do grau de prontidão e resposta da GNR, PSP, Bombeiros e Forças Armadas e da mobilização de sapadores florestais, agentes e vigilantes da natureza. Os exércitos da Tailândia e Camboja decidiram hoje manter um cessar-fogo em vigor desde 29 de julho e continuar as negociações sobre o conflito fronteiriço que causou 44 mortos e mais de 300 mil deslocados após 5 dias de violentos confrontos em vários pontos da fronteira de quase 820 quilómetros. No final de uma reunião do Comitê Geral de Fronteiras realizada em Kuala Lumpur e presidida pelos chefes de defesa dos dois países, as partes emitiram um comunicado a ratificar a cessão das operações militares, um pacto que não deve ser violado em nenhuma circunstância, de acordo com o documento. O compromisso incluiu abster-se de aumentar o número de tropas ou de alterar posições militares, evitar ações provocatórias e garantir a proteção da população civil e das infraestruturas públicas. Ambas as partes concordaram em trocar informações e facilitar o regresso digno e atempado dos falecidos a um local acordado, adiantou o comunicado, acrescentando que será realizada outra reunião daqui a 2 semanas em local ainda a definir. O presidente francês Emmanuel Macron exigiu uma atitude mais firme da França perante a Argélia numa carta dirigida ao primeiro-ministro François Bayrou. Na carta publicada esta quarta-feira, Macron pede a suspensão de acordos bilaterais, restrições de vistos e pressiona pela libertação de 2 cidadãos franceses detidos em Argel. O motivo principal da discórdia remonta ao reconhecimento por parte de Paris do plano marroquino de autonomia para o Saara Ocidental, região
reivindicada pelos separatistas apoiados pela Argélia. Desde então, a tensão aumentou com o congelamento de relações diplomáticas, expulsão de embaixadores e travões à emissão de vistos. Macron propõe suspender o acordo de 2013 sobre isenções de visto para passaportes diplomáticos, impedindo também a entrada de diplomatas argelinos por países terceiros do espaço Schengen. A França deve ser respeitada e, para isso, também tem de se fazer respeitar, declarou o presidente francês. A crise inclui ainda o bloqueio da Argélia à readmissão de cidadãos argelinos em situação irregular em França, o que motivou críticas de Paris,